Olá pessoal, este é o Céu da Semana, que abrange o tempo astrológico de 10 a 16 de outubro. Quero dar as boas-vindas aí para quem participa não só ao vivo aqui no sábado à noite, como também ao longo da semana quando assiste a gravação. Desejar boas-vindas a todos, boa noite a quem chega, boa noite Lívia, boa noite Adriana, boa noite pessoal, falando aí deste céu astrológico de movimento retrógrado, né? O céu com posições intensas aí no signo de Libra, o que isso pode direcionar para o nosso momento. Boa noite Alice, boa noite Valquíria, Val lá de Minas, bem-vinda, pessoal de Minas em peso. Boa noite Ellen, boa noite Vânia, pessoal aí inteirado com o nosso perfil que fala do céu da semana de 10 a 16 de outubro. E a gente veio aí numa semana que passou já um pouquinho tensa com essas movimentações das comunicações, né? Boa noite Caia, boa noite turma, pessoal que chega, também assíduo aí das nossas lives. A gente entrou aí uma semana de tempos com Mercúrio retrógrado em quadratura com Plutão e na verdade um movimento estacionário de Plutão. Plutão ficou nesse movimento de voltar do retrógrado que ele esteve alguns meses para o direto. Normalmente o movimento estacionário cria alguma tensão, alguma estagnação, e calhando com um momento semanal de quadratura com o Mercúrio retrógrado, somou-se. Bem-vinda Grazi, bem-vindo aí aos que chegam. Então a gente dizia aí desse movimento estacionário de Plutão quadrando o Mercúrio que já está retrógrado, então as comunicações ficaram nós ficamos um tanto refém de questões atreladas à comunicação, especialmente no começo da semana, um tempo aí curioso que as pessoas voltaram a dar telefonemas, né? Um tempo que vem marcando esses últimos 15 dias praticamente, que a gente vem tendo essa configuração em Libra, especialmente Sol e Marte num comboio aí astrológico, digamos, nesse signo. E hoje é um ápice, hoje eu digo sábado, nós, para que estamos ao vivo, né? Hoje sábado 9 de outubro, nós temos esse, digamos, alinhamento, essa trinca astrológica. Vou ver se eu consigo aqui fazer um movimento para não derrubar minha mesa. Boas-vindas aí a quem chega, pessoal, participando da live. Deixa eu desplugar o carregador. E aquele alinhamento que a gente, as semanas anteriores já vinha mencionando, né? Que é essa configuração aqui, olha lá, Marte, Mercúrio e Sol, olha lá, no mesmo grau, tá vendo? Ó, no mesmo grau, 16 graus. Essa região do mapa astral em Libra, ela traz um sentido das questões de relacionamentos, traz um fator de novo ciclo. Boa noite, Yoga Vânia, bem-vinda. Então tem um fator, Manuela, bem-vinda também. Então eu dizia que essa configuração, Fernanda, bem-vinda também. Aqui, pessoal chegando, dando seus sinais. Então eu estava comentando que essa trinca Sol-Marte-Mercúrio, ela é especial e pode impactar ao longo do semestre, ao longo do ano, em sequências, em situações que marcam essa área do mapa astral. Tá? Então, aqui essa região do grau 16 de Libra, como a gente vinha falando a semana passada e desde o fim do mês passado. Então, a gente tem também, olha, Marte e Sol, só para vocês terem uma ideia, é algo que acontece basicamente de 2 em 2 anos, tá? O Solzinho aqui, ó, Solzinho e o Marte é um encontro de 2 em 2 anos. E o Mercúrio retrógrado resolveu interferir no encontro, né? Então, um impacto aí de retomadas para conversas, para tratativas, para assuntos, para situações que envolvam
vivências, né? Olha lá, dei uma movimentada aqui. Então, o Sol e o Marte, sozinho, ele já tem um encontro de 2 em 2 anos. Dilene, bem-vinda! E o Mercúrio em retrogradação, ele encontrou o nosso chamado movimento Casime, tá? O que é o movimento Casime? É quando o Mercúrio ele fica, digamos, a 17 minutos do Sol, tá? 17 minutos de grau. Aqui ele já se afastou um pouquinho, 16h49 para 16h18, a gente tem já 20h31, já passou um pouquinho, né? Já passou um pouquinho do movimento Casime. Então, o que eu quero dizer é, no céu a gente tem esse encontro aqui, olha, esse alinhamento. É como se o Mercúrio ele tapasse, ficasse na frente do Sol, na direção da Terra. Olha só que interessante. Boa noite, Inês, bem-vinda. Estou aqui, olha só, Mercúrio ele na frente do Sol, e olha o Marte ali na jogada, ó. Olha o Marte alinhado, ó, tá vendo? Em linha direcionada, bem direto a Libra, no caso, né? Então, bem o céu que a gente observa hoje, e que para a semana, e não só para a semana, mas para o semestre, para o período, envolve retomada de situações, essas tensões que envolvem comunicação, essas alternâncias de convivências, relações que vieram para ter um esclarecimento, ou pelo menos aquelas que é para ficar, ficam, aquelas que não é para ficar, rebomina, né? Vão. Então é um tempo interessante para um reposicionar diante de relacionamentos, vínculos, convivências, parcerias. É um novo ciclo. Então a área do 16 graus, o pessoal aí estava dizendo, quem pegou casa 12, por exemplo, a Manuela, né? É um tempo, por exemplo, de alguma reflexão, parar de recompor, ou lidar com uma recomposição de energias emocionais, né? Às vezes terapia, espiritualidade, né? Fernanda, você acabou de discutir, tá vendo? Fernanda dizendo aqui que acabou de discutir. Então esse é um fator da conjunção que Mercúrio Casime, né? E faz conjunção com Marte também, conjunção Mercúrio-Marte, por exemplo. Então a gente viu ali Mercúrio, Sol e Marte alinhados, e Mercúrio é associado à comunicação, Marte é associado a atitudes, a ações, a posicionamentos. Então isso vale para a área da região de Libra, que o nosso mapa astral marca, né? Então, basicamente relacionamentos, basicamente vivências, tomada de postura, às vezes algo que a gente vinha deixando para trás, a gente dá uma certa retomada, dá uma reconfigurada, volta a tratar, às vezes num tom diferente, uma conversa mal esclarecida, a gente volta a conversar, mas num outro prisma, numa outra condição. Então existe essa tendência, né, de situação, de esclarecimento, de uma nova etapa nessa área de Libra, dos 16 graus do nosso mapa astral. Então muitas vezes é questão para alguns de saúde, para questão de área profissional, estudo, conhecimento, temas que de certa maneira dão uma reconfigurada, né? Olá, Crica, acabei de fazer uma limpeza nas emoções do chuveiro. Muito choro, muita reflexão. É uma boa despressurização, né, Crica? Dá uma boa despressurizada, né? Então, as situações, as emoções, os pensamentos, eles ficam um pouco mais intensos. A própria comunicação fica um pouco mais direta e reta. Afinal, Mercúrio e Marte também estão em conjunção, e o Sol também. Então a gente trabalha aí com ego. Você faz aniversário amanhã, Sigusmão, parabéns, feliz ano novo, e tem 16 graus de Libra na casa 2. A casa 2, ela é a área financeira, é lá do material. São direções que podem envolver objetivos materiais, né? Compra, alguma questão material pendente, vendas que de repente lida, alguma tratativa de planejamentos, né? Parabéns, Sigusmon, ótimo ano novo. Se
E na revolução é interessante observar também, porque você vai viver essa conjunção, essa trinca conjunção para o ano todo. Tá? Então essa é uma condição. Você tem karma de relacionamento, não vai se relacionar mais. Calma. Às vezes, quando a gente tem essas posturas, aí que às vezes vem as pessoas mais presentes ou mais certas, e às vezes a gente pode estar fechado. Então é bom estar antenado também, porque muitas vezes isso acontece. Né? Cris Lima, Gui, tem o Saturno na casa 7. Saturno está deixando de ficar retrógrado. É uma boa você ter lembrado isso, Cris. Isso piora ou melhora a minha vida amorosa? O povo está ansioso, o povo tem uma ânsia pela melhora. É bom ou ruim, né? Eu estava brincando aí. O pessoal tem uma ânsia, né? E a gente fala, é um novo ciclo, tendências a transições. Mas isso é bom ou ruim? Aí eu brinco, se tá ruim, pode ficar bom. Se é bom, pode ficar ruim. Se tá mais ou menos, garra no terço e segura no cavalo, né? Para não ser arremessada a longe. Então, mas foi bom a Cris ter lembrado, falando dessa configuração semanal, a gente tem esse tempo de Saturno, que de hoje, já de domingo aí para segunda, retoma o movimento direto também, né? A gente citou que Plutão, quando estacionou na segunda-feira, né, ali, começo da semana, né, de retrógrado para direto, segunda não, quarta, né? Entre segunda e quarta. E aí aquela questão da internet, do WhatsApp, do Facebook, né? E quadrou Mercúrio, né? Que a gente viu na semana passada. Essa semana a gente começa com Saturno retomando o movimento direto em Aquário. Então a nossa Cris ali mencionando já o exemplo dela. Quando Saturno retoma o movimento direto, primeiro tem essa semana do estacionar, né? Então pode dar uma propensão a estagnar algumas questões ainda no começo da semana para alguns assuntos. Aí é a área de Aquário. Se antes a gente observou na conjunção Sol-Marte situações para a área de Libra que podem direcionar o tempo aí do segundo semestre, objetivos, novas metas, reposicionamentos, esclarecimentos, Saturno, quando retoma o movimento direto, ele envolve um contexto de responsabilidades, questões a longo prazo. Saturno, ele é regente de Capricórnio. Boa noite, Ana, bem-vinda. Saturno é um planeta associado às responsabilidades, às estruturas, às bases. Então, quando ele muda o movimento de retrógrado para direto, o que acontece? A gente é suscetível a tratar questões que vinham ou que vêm de um longo prazo para um recondicionamento, ou a gente passa a levar mais a sério algumas questões que vinham um tanto travadas, um tanto vivenciadas de uma maneira diferente, ou tem uma atualização do Windows em assuntos que envolvem metas a longo prazo, ou algo que a gente vinha esperando há um certo tempo e até uma possibilidade de concluir. Tá? E esse movimento em Áries é tudo tão intenso. Então, Krika, em Áries basicamente não tem nada, tá? Na verdade é em Libra, tá? O Saturno ele está em Aquário nessa volta do movimento direto, né? Nós temos o Quiron em Áries, mas não temos nenhuma nova configuração em Áries, por enquanto temos em Libra. E Marte, por ser regente de Áries, claro que para arianos ou quem tem ascendente em Áries também tem um sentido de iniciativa, redireção, né? Percepção da individualidade, atenção à ansiedade também, ansiedade na comunicação, isso para o coletivo de um modo geral, mas cada um em determinadas áreas. Né? Então nós temos uma conjunção de Sol, Marte e Mercúrio que recomenda aí atenção também com essa ansiedade na fala, no colocar, no direcionar assuntos, né? E no lado sincericídio que a gente é suscetível também a vivenciar. Quanto ao Saturno que eu estava mencionando, essa volta do movimento retrógrado para direto, primeiro que esse começo de semana ele ainda pode
dá uma estagnada, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar. É isso, né, Krika? Então, o Saturno, que alguns pessoal chama um pouco de Chaturno, né? Oh, coitado, não falar assim do Saturno, poxa, ele traz algumas recompensas no finalzinho. Olha lá, o Saturno tá 6, tá? Aqui eu tô no dia 9, né? Então eu vou, por exemplo, dia 10. Ó, dia 10, Saturno a 6h52. Tá vendo o S ali, ó? O S é de estacionário, né? O S é de estacionário, ó, 6h52. Tá um S ali. 6h52 já está direto, tá vendo? Já está direto. Ó. Aí ele vai para 6h53 no dia 13, na quarta-feira. Então, podem notar que na terça que eu coloco aqui e na segunda que eu coloco aqui e no domingo que eu coloco aqui, ele só fica no 6h52. Né? Então, é um movimento estacionário entre domingo, né, dia 10, e terça. Então, tem um sentido aí de tendências, algumas coisas travarem, ou mesmo uma lentidão para resolver questões, ou redirecionar. A gente percebe uma mudança na maneira de direcionar assuntos, no ritmo também. Né? Então essa é uma condição que a gente pode vivenciar. O que foi, o Moni? Você o quê? Então esse movimento de Saturno do retrógrado para direto, tem essa semana que algumas coisas ficam um pouco propensas a uma vagarosidade, mas depois a gente recondicionar questões ou direcionar assuntos para um longo prazo, para as questões de fim de ano, para responsabilidades, para assumir assuntos, assumir posturas, e se lidar com temas pendentes que ganham uma velocidade ou uma condição de planejamento, um cronograma. Acho que essa é uma palavra compatível com Saturno. Cronograma, né? Cronograma, planilha, né? Eu brinco que o pessoal que tem Saturno no ascendente, conjunção Sol-Saturno, ou os capricornianos em uma boa parte, curte uma planilhazinha, né? Uma organização sistemática, assim como os virginianos, pessoal de terra, né? Mas com Saturno retomando o movimento direto, ele é interessante para as direções de médio e longo prazo, para as responsabilidades, para as coisas que a gente tem ideia do que venha a realizar e ter mais percepção disso. A gente é suscetível a ter melhor percepção do que deve fazer ou programar daqui a uns tempos. Acho que daqui 3 meses vai dar para voltar a fazer uma viagem que eu estava interessado. Saturno, Moni, não, deixa o Saturno, deixa o nosso ilustre. O pessoal gosta de chaturnizar o nosso Senhor dos Anéis, né? Cris, sou o touro com ascendente em touro, ação, o eterno cronograma, Cris. O povo de terra curte uns cronogramas, né? Uma sistemática, um cálculo, né? B ao quadrado menos 4AC, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? E por aí, vamos, né? Olá, existe Amor SP, bem-vinda. Então, tem esse tempo em que o Saturno, retomando o movimento direto, a gente passa... Você está indo para um bar? Vai na boa, aproveita que esse tempo libriano está numa sociabilidade, né? Só fica alerta com os oi sumidos, ou... Deixa eu ajeitar o meu fone aqui, que ele deu uma enrolada. Só fica alerta com os oi sumidos da vida, né? Porque barzinho, tempos librianos, Mercúrio retrógrado, às vezes aparecem uns fantasmas, entre aspas, tá? Aparecem uns quanto tempo, né? Oi sumida, aqueles que você nem imaginava encontrar, né? Você tem Saturno, Manuela, tem Saturno... Tá rindo, né, Vânia? Canto de Lótus, saudade de sair também. Tem uma propensão de sociabilidade aí agora. Saturno em trânsito na casa 4, Manuela, é interessante para as questões
domésticas, né? Para as questões familiares, responsabilidades ou temas que voltam a ganhar uma pauta. Tá? O Thiago tá aí já de butuco, tá de tocaia aí, né? Acho que quando o Vitória estiver na zona de rebaixamento, ele vai ficar aí querendo saber peculiaridades, né? tá de volta, né? Tava no estrangeiro. Rapaz, não é fraco não. Thiago Cordeiro é rapaz de status, né? Ele tá aí, tá por aí, tá só de tocaia. Tocaia é aquele bem coisas do soteropolitano. Oi sumido é frequente, Moni. Oi sumido é frequente, né? Ainda mais tempos de Mercúrio retrógrado junto aí, Sol, junto a Marte, né? Isso quando você não dá uma de oi sumidos, né? Com alguns que a gente, né? Mantém contato. Saturno Leão na casa 11, muitos problemas você tem no mapa natal, Elani? Ou ele está passando? Porque se ele estiver em trânsito, indicativos para as questões de projetos, às vezes amizades, grupos que você passa a retomar ou reconsiderar. Agora, se você tem no mapa natal, são propensões a vivenciar ou gostar de amizades mais velhas ou grupos mais experientes. Então, são essas tendências, certo? Então, e a casa 12 é o que mesmo? Né? Então, a casa 12 é um monte de coisas, mas em geral, ela é associada às questões de também espiritualidade, também de sacrifícios. Ela muitas vezes interfere na nossa energia, na nossa baixa energética. Boa noite, Nando, bem-vindo. Saturno, a casa 12 em geral, ela tem esse sentido um pouco do que é subjetivo, né? Alguns antigos diziam que é associado aos inimigos ocultos, né? Mas basicamente ela é atrelada ao nas nossas antenas energéticas, nossa espiritualidade, nossa propensão a crenças, a terapias, né? O nosso lado de disposição para o coletivo e para um lado voluntário também, né? Senhor astrólogo, me ajude quando Mercúrio chega da retrogradação Vitória. Aí não é nem casa de Mercúrio pro Vitória, pro Esporte Clube Vitória, meu cara. Aí não sei nem se o caso é Mercúrio. É um ciclo mais complexo, deve ser algo plutoniano na jogada, tá? Então, só lamento. Mas, né? Nunca é demais um solzinho grosso, né? E para o seu time, de repente, dar uma melhorada. Thiago sempre inspira. Um solzinho grosso, não o cisne, né? Sais cisnes, né? Que é muito frequente, que aquele lá já não é mais grosso. Então, pessoal, saturnices e tiaguices à parte, voltamos ao céu da semana com a lua crescente em Capricórnio na quarta-feira. Falei dos casimes, sim, não, falei no começo. Casimes, né? Que, aliás, a história da conjunção mais precisa, mais exata, né? O limite de 17 minutos que o Mercúrio fica em conjunção ao Sol. Casime é um termo árabe que significa no coração do Sol, né? Que foi aquela imagem que a gente passou no começo da live. Vou até voltar aqui para o Nando para ver se ele é astrólogo aqui dos grandes, cachorro grande, assim como Thiago Cordeiro. Olha lá, o Casime é basicamente esse tempo, né, que o Mercúrio fica bem, né, na frente do Sol. E se você olhar o Marte lá, olha lá, Marte também fazendo esse alinhamento com a trinca, né, que é isso que o nosso ilustre Nando mencionou. Então, questões de ciclos marcando, né, a área de Libra. Bonito, né, Nando? É o solarsystemscope.com. Acessando lá é gratuito, é fácil de observar o céu do momento. O pessoal que está assistindo também pode. Uma simbologia bem forte, impacta realmente o momento da área de Libra do mapa astral aí de quem está vendo, de quem está assistindo, para redireções, novos ciclos, novas etapas, né? Situações que envolvem
áreas de vida de Libra. Então eu falei do Saturno direto, do retrógrado para direto, esses 2 dias estacionário aí até segunda e terça. Não estranhe se o Wi-Fi der uma muvuca mais estagnadinha, o Zoom também, ou esses dias também o Zoom ficou um tanto mais para lá do que para cá, né? Tem Libra na casa 11, Cláudia, então as questões de grupos, de amizades, de causas. A casa 11, às vezes eu noto, pessoal, que também ela é indicativo de ganhos através do trabalho. Às vezes o financeiro que vem do trabalho também, a gente pode dar uma olhadinha na casa 11, projetos, tá? Então dá indicação, porque é a casa 2 da 10 nas derivadas. Então é a área financeira atrelada ao trabalho. Tá? A 11 ela tem essa propensão. E também amizades, grupos, né? Situações coletivas que podem dar uma recapitulada, né? Uma peneira em certas convivências, ou novidades, novos grupos. Às vezes está fazendo um curso ou volta a conviver com um pessoalzinho que não via desde a pandemia, e por aí vai. Tá? Saturno conjunto Júpiter 3 em Libra, que no mapa natal o canto de Lótus é potente, né? Casa 3 sempre com sede de conhecimento, né? E além de questões talvez com irmãos podendo impactar muito forte. Casa 11 é o salário que o chefe... por aí, Nando. Casa 11 é o salário que o chefe promete, mas depois não paga. Vai estourar pode estourar na casa 2. É por aí mesmo. Gêmeos... Essa demora nos planos por causa de Saturno começa a melhorar. Então, Gêmeos, quando Saturno retoma o movimento direto, é bem notório para o andamento das questões de longo prazo. Então, é possível uma percepção de uma mudança de ritmo para as questões de médio e longo prazo, para as questões de objetivos e até para o que vinha pendente e de repente a gente consumar com alguma condição mais notória. Tá? Tem Libra e Saturno na casa 2. Tatiana, as questões materiais assim tem que camelar um pouco, né? Mas também quando vem, né, gosta dá uma estruturada também, né? Vem para ficar, né? Tem solidez. Né? A pessoa fala que Saturno na 2 é difícil, é complexo, mas quando faz o pé de meia também é difícil perder, viu? Normalmente tem um senso de responsabilidade com a questão material, com o que ganha, com o que, né, com a parte financeira. Quando a pessoa nasce no Mercúrio retrógrado, afeta a vida demais no mapa. Então, o Moni, na verdade, nascer com Mercúrio retrógrado é ter o paradoxo do regente, né? Deixa eu destravar uma coisa que eu fiz aqui no meu... destravei. Então, tem uma questão muito impactante nas considerações ligadas aos regentes que Mercúrio rege, Gêmeos e Virgem. Então é comum quem tem Mercúrio retrógrado ter uma questão de comunicação às vezes muito direcionada. Por exemplo, às vezes a pessoa ela fala demais para determinados assuntos, ela pode ter uma certa timidez, uma certa restrição de comunicação, mas quando liga um botãozinho, acha alguém para falar de certos assuntos, ela vivencia com muita intensidade os interesses, os conhecimentos, as informações. Às vezes ela tem o lado da regência de Virgem, que é um certo toque, que é um certo senso crítico, que é um lado de minúcias, né? Então, quem tem Mercúrio retrógrado em geral, pessoas muito destacadas têm Mercúrio retrógrado, Ayrton Senna, Julia Roberts, Gisele Bündchen. Então, é uma turma de respeito, não se preocupe com Madonna. Tem uma turma tem um clube bem legal em Mercúrio retrógrado, viu? Que vale, não se diminua por causa do Mercúrio retrógrado, que quem nasce tem um certo potencial de um certo preciosismo, não é o canto de Lótus, canto da Lótus. Então é muito isso. Às vezes tem um certo toque, tem um certo lado detalhista. Às vezes parece que a comunicação é retraída, mas quando alguém liga a tua vontade de tratar de algum assunto, você
desperta a comunicação com mais intensidade. Eu já vi Mercúrios retrógrados bem dinâmicos de comunicação, principalmente quando é muito direcionado a um certo assunto, certo? Deixa eu ver mais outras perguntinhas aqui. A Silvia, vale para ascendente em Libra a influência que você... Principalmente, Silvia, principalmente ascendente em Libra, Sol em Libra, as pessoas com essa configuração Sol, Mercúrio, Marte, elas são propensas a um reposicionamento especial, tá? Um reposicionamento para vários assuntos, e principalmente para a identidade. Às vezes decide fazer uma coisa diferente, decide planejar alguma coisa, muda de postura com alguma relação que antes ficava sugando, sabe? Olha mais para si. Quem tem ascendente em Libra, se essa posição é ali perto dos 16, de 12 a 18 graus de Libra, ou a partir de 15, 12, 15, quando já é a orbe, né, do ascendente, com certeza mais intenso para uma mudança de postura, tá? E apesar de Saturno constituir Libra na casa 3, sou Gêmeos, ascendente Marte, exceto que eu fico super inspira, porém Canto de Lótus. Quem tem Mercúrio, quem tem essa época de Libra, costuma dar uma intensidade de escrita, por exemplo, mental, para aprendizado, né? Dá uns starts mentais, né? De raciocínio, é natural mesmo, tá? Então, pessoal, quarta-feira temos lua crescente em Capricórnio, então a gente já vem uma semana que o Saturno volta para o movimento direto. Parabéns, Cecília, está chegando o seu nível, então vai ter um tempo bem de reposicionamento com essas configurações todas em Libra aí, nos starts, né? Quem tem lua crescente, eu ia falar quem tem lua crescente, essa semana nós temos a lua crescente em Capricórnio, e quem tem posições em Capricórnio, ou mesmo as pessoas em geral, reforçam ainda mais esse senso de responsabilidade, porque a gente já vem numa semana que o Saturno, regente de Capricórnio, volta ao movimento direto, a lua crescente em Capricórnio dá indicativo especial para lidar com as responsabilidades, vivenciar as responsabilidades num sentido mais intenso. A lua crescente, Cassandra, bem-vinda, Libriana. A lua crescente, ela dá situação positiva para a direção de assuntos, né? Toda fase lunar crescente tem um fator de andamento de questões. Então a gente tem momentos, digamos, satúrnicos aí na semana, em que as responsabilidades elas precisam serem tratadas com um pouco mais de atenção, de foco, né? A gente assume mais algumas posturas, leva mais a sério certas questões, né? Então, lua crescente sempre indicativo de andamento de questões e para o longo prazo, para as coisas a longo prazo também, assim como o retorno, o movimento direto de Saturno, a retomada do movimento direto de Saturno. Então, é indicativo especial para temas que envolvam médio e longo prazo, né? Ou o que já vem de um bom tempo, tendo uma chance de melhor consolidação. E a questão do cronograma que eu falei para vocês. Lua crescente em Capricórnio, Saturno retomando o movimento direto. E tem uma outra posição na quarta-feira, eu estou lembrando aqui, que é Vênus em sextil a Saturno. Tá? Vênus em sextil a Saturno. Receba amor, gratidão por estar. Obrigada, Krika, você também. Vênus e bom aspecto com Saturno, vou até pôr o desenho aqui, olha lá, ó. Vênus, né, ali, rosinha, e Saturno em Aquário, Vênus chegando ao 6 de Sagitário, né? Então no dia, olha lá, Lua em Capricórnio, Lua crescente, Vênus em sexto a Saturno. E o Saturno já retomando o movimento direto. Então, são as questões atreladas a Saturno ganhando uma dinâmica para mais intensidade na semana. Boa noite, Cássia.
Então as coisas que estavam muito no blá blá blá, eu lembrei da Greta, da Greta Thunberg, a garotinha que estava discursando lá na conferência, que ela reclamando dos políticos, do tanto blá blá blá, né? Blá blá. Achei divertidíssima a Greta. Boa noite, Nando, boa semana para você. Então, a Cláudia, bem-vinda. Então eu estava dizendo que essa semana é interessante para a gente levar mais a sério as questões. A Greta, se não me engano, é capricorniana, tá? Então é nada de blá blá blá, né? Às vezes para assuntos de relacionamento, para a parte afetiva, para projetos, para o trabalho, uma condição de assumirmos consistência para objetivos, para lidarmos com cronograma. Bom, agora eu vou malhar, vou fazer exercício, então vamos seguir 100 aqui, 200 ali, e não é pouca coisa não, né? Rosângela, bem-vinda. Então é bem... E você é demais, fala isso, os serviços e valores, ainda vou te contar. Ô Moni, manda mensagem que a gente passa tudo certinho, tá bom? A gente dá um retorno para você. Então, o tempo semanal aí com Vênus em Sexto, com Saturno que a gente falou, a Lua crescente em Capricórnio, Saturno regente de Capricórnio tomando um movimento direto, é essencial para a gente colocar metas, cronograma. Então a gente passa a ter uma dimensão, por exemplo, acho que vai dar para viajar em dezembro ou em fevereiro, então já vamos programar, né, os movimentos friamente calculados, né, eu diria ilustre Chapolin. Então, bastante condição para a gente sentir uma segurança para alguns passos, para vivenciar responsabilidades. Luca, bem-vinda! Então tem muito essa condição de semana em que a gente leva mais a sério algumas questões. É natural alguma vagarosidade, porque o Saturno até terça está ali estacionário, tá mudando do retrógrado para direto. A gente pode perceber algumas travas, se a gente perceber um zoom meio escafunchado, ou meio, né, os meios de comunicação ainda um pouco, às vezes esses tempos de Mercúrio retrógrado e planetas mudando do retrógrado para direto, como foi Plutão na segunda-feira, como o Saturno agora no começo dessa, dá a sensação que a gente não tem tempo para as coisas. Parece que tudo está meio em cima da hora nos últimos tempos. Vocês estão com essa sensação? Parece que tudo chega nos meus 45 do segundo tempo. De repente até dá tempo, mas a gente percebe que terminou alguma coisa em cima, né? Ou alternou um horário, era para ser daqui, a gente achou que ia chegar no tempo e não chega. Então essa questão de uma alternância de ritmo, ela fica mais suscetível, mais notória nesses tempos aí que Mercúrio está retrogradando, quadrando Plutão que ficou estacionário, o Saturno mudando do estacionário para o direto, e principalmente agora a gente percebeu uma melhor direção para cronogramas, para direções de médio e longo prazo, né? Tá com essa sensação também, Silvia? Sensação de tudo por um triz? É um pouco isso, né? Eu tenho percebido um pouco essa questão, até pela tensão, né? Sol, Marte, Mercúrio, essa coisa um pouco da ansiedade, da pressa. Às vezes a gente até percebe que vai dar tempo, mas mesmo a gente percebendo que vai dar tempo, a gente fica ali numa certa ânsia, cuidado, você acha que se não fizer isso não vai chegar a tempo, né? Uma coisa meio 48 horas, né? Lembra daquela série 48 horas? Então, Jack Bauer, né? Uma coisa meio Jack Bauer, MacGyver, se não terminar logo o negócio vai explodir, né? Então tem um pouco isso. Um pé aqui, outro ali no meio do muro, um olho no gato, outro no peixe, Lucas, né? Um pouco isso. Então a gente fica um pouco com essa tendência nesses tempos. Marte, Sol, Mercúrio retrógrado ali tudo junto, Plutão que voltou para o direto, Saturno agora retrógrado para direto. Então essa alternância de ritmo, essa ansiedade marca no momento. Tatiana, bem-vinda, boa noite. Então, mas principalmente semana com uma ênfase de Mercúrio, que a gente falou no começo da semana, Mercúrio, Sol, Marte, marcando esse novo ciclo para a área de Libra, né? Saturno retomando o movimento direto, né?
tem Saturno na casa 5, fala sobre isso, por favor. Então, Rosângela, às vezes as questões de relacionamento, para ser levado mais a sério, você vive as situações com mais seriedade, responsabilidade, é um desafio um pouco com a autoexpressão, né? Se tem filhos, algum paradoxo aí com eles, pela ou maturidade, ou por uma demora na vivência, requer um esmiuçar o mapa, né? Mas em geral vive a afetuosidade com uma certa responsabilidade, às vezes é um desafio com relaxar com alguns prazeres, com algumas diversões, por exemplo, né? Precisa se divertir, relaxar, relaxa. Fica pensando no relógio na hora que vai se divertir, né? Às vezes o Saturno na 5 de vez em quando dá um pouco essa tendência. Às vezes vai para Bahia, em vez de relaxar com o coco na rede, vai lá no coqueiro sacudir o coco, porque é um senso de responsabilidade com a diversão. De vez em quando dá essa tendência, né? Então tem uma propensão, às vezes, com algumas situações, com o relaxar com alguns prazeres. Outra questão da semana, então, para concluir essa parte satúrnica, é muito o definir cronogramas, né? Lidar com o ritmo, planejamento, as responsabilidades, né? Cássia, Saturno em torno a 12, você tem medo da casa 12, Cássia? Não, relaxa, se você sobreviveu a ela até hoje, você vai continuar de boas com ela. Às vezes vai ter uns raios aqui, outro lá. De nada, Rosângela, fez sentido aí para ti? Qualquer coisa, me dá um sinal. Então, essa semana a gente vem muito nesses momentos, Lua crescente Capricórnio, o regente Capricórnio Saturno movimentando retrógrado, estacionário para direto, e Vênus em bom aspecto com Saturno. Então, as responsabilidades, o levar mais a sério assuntos. Outra questão de Vênus com Saturno é a gente perceber quem gosta da gente, o quanto a gente se dedica às pessoas com uma praticidade, com uma responsabilidade, né? Tá rindo, Cássia? Então, Vênus em bom aspecto com Saturno é entender quem faz por nós de forma prática e mesmo que não demonstre emoção. É a história do gostar de maneira mais efetiva do que afetiva. Porque às vezes a gente fica com um certo melindre, né? Porque a pessoa não demonstra que gosta, né? Ou mesmo nós temos essa postura, né, de não demonstrar que a gente gosta, mas a gente busca novalgina na chuva à noite, a gente deixa a comida pronta para a pessoa, ou a pessoa faz isso por nós e a gente vê que é uma coisa tão automática que fica comum, né? Então, bom aspecto de Vênus-Saturno é interessante para observar e valorizar quem tem responsabilidade conosco, quem está conosco. E, se possível, por que não? Agradecer, ter uma gratidão, ter uma contrapartida, valorizar mais essas relações, seja afetivo, seja o amigo, seja a empregada, seja quem quer que seja, a mãe, o pai ou qualquer um, tá? Essa condição de observar a forma afetuosa de maneira prática das pessoas que têm por nós e de nós pelos outros também, porque às vezes a gente faz e a pessoa, mas você nem demonstra o que sente, meu filho. Precisa demonstrar, né? Eu te tirei da corda no pescoço, resolvi o teu assunto, resolvi o teu problema, eu preciso certificar em cartório que eu gosto de você, né? Então às vezes tem um pouco isso, né? É um pouco a mentalidade Lua crescente em Capricórnio, Vênus Sextil, Saturno, né? Eu estou falando um pouco isso porque aqui jaz uma pessoa de Lua em Capricórnio, então eu sei mais ou menos um pouco essa retórica, né? Então um tempo interessante para valorizar quem participa da nossa vida ou quem se posiciona de forma prática, de forma pragmática, mas às vezes de uma forma um pouco fria, né? E isso não quer dizer que a pessoa não tenha um afeto ou não goste da nossa presença ou não tenha essa postura. E mesmo nós em relação aos outros, às vezes a gente faz constantemente e às vezes algumas pessoas ficam querendo um melindre, querendo
Bem, vamos tentar fazer um agradinho, um paparico, né? Compre uma caixinha ali de um bombonzinho, né? Já quebra o gelo, né? Vênus em bom aspecto com Saturno para você ir lá comprar um chocolatinho, mostrar, já não deixa de ser um agrado interessante, né? Um Copenhague da vida já vale, né? Então, já é interessante. Aliás, uns patinhas de gato não é nada mal, né? Para um chocolate. Então, pessoal, temos para terminar a semana um bom aspecto de sol, quando a gente fala cada coisa, né? A gente tira cada uma. Brincadeira, essas prosas, é muito bom, né? É muito bom. Tá rindo, né, Cris? Pois é. Então, para terminar a semana e não nos alongarmos tanto, terminamos a semana com um bom aspecto Sol-Júpiter. Olha só, até que a semana vai terminar fluentemente bem, né? Bom aspecto Sol-Júpiter. Júpiter regente de Sagitário, Sol regente de Leão. Então a gente tem aí uma dinâmica boa para entusiasmo, para motivações, para aprendizados. Olha lá, sexta-feira, é sexta, deixa eu ver, quinta para sexta, tá? Quinta para sexta, deixa eu tirar o ring light aqui da jogada. 14, olha, vale a partir do meio da semana, tá? Do meio da semana, ali de quarta até sexta, Sol a 21, Júpiter a 22 de Aquário, trígono Sol Saturno. Então, tempo bom para a gente assumir os conhecimentos. Porque o que costuma acontecer muitas vezes com quem tem Júpiter, por exemplo, no ascendente, conjunção ao Sol? A pessoa faz aquele monte de curso, né? Curso de psicanálise, culinária, astrologia, arquitetura, cursos, pós, não sei o quê, e fica com aquele meio receio, eu não sei se eu estou preparado para fazer, para executar. É um tempo interessante para uma postura dos conhecimentos que a gente tem, para a gente ser um pouco testado ou experimentar, ampliar, expandir algo que a gente conhece, que a gente domina como assunto, mas fica um pouco ali reticente, né? Então, trígono Sol Júpiter é positivo para essa expansão, para essa condição de valorizar ideais, para uma amplitude de conhecimentos, né? Para planejar temas turísticos, viagens, cursos, vestibular, curso de tudo, né, Cida Silvia? Curso, vestibular, atividade cultural, né, que a gente pode voltar a vivenciar, a se deparar. Então tem essa positividade de expandir contatos, é ótimo para mentoria, para a gente buscar contato com professores, com quem a gente tem uma presença ou tem inspiração, pessoas que a gente gosta de trocar uma ideia, aquelas pessoas positivas que põem a gente para um conselho legal. Às vezes a gente está meio assim, será que vou, será que não vou? Lembrar quem deu força para a gente, quem deu né, aquela pessoa que põe a gente para cima, peneirar quem pensa positivo mais do que quem põe para baixo. Isso é um Sol Júpiter, valorizar quem traz vibe expansiva para uma ideia, para uma positividade, professor, mestre, assistir uma palestra daquela pessoa que a gente curte, ou ir na igreja, no padre, às vezes tem o pastor ou a pessoa do centro, sempre tem aquela referência conhecedora, filosófica, religiosa, que também pode dar um alertazinho, terapeuta. Só o trígono Júpiter é positivo para a gente alimentar dos conhecimentos de quem a gente tem referência especial, referência importante também ao final da semana, certo? Para temas de estrangeiro, para temas à distância, para publicações, questões que envolvam publicações escritas ou estudos, né? Leitura, comprar um livro, biblioteca e lugares que trazem conhecimento. Bia, chegando no fim da festa. Então a gente tem nesse tempo de Sol Júpiter tempos especiais para integração cultural também. E tratativas à distância, contatos com quem está fora. Uma live aí à distância, a gente
trocar mais convivências com quem a gente não trocava, que está em outro lugar, em outra cidade, né? Ou planejar mesmo, até quem está lidando com planejamentos de viagem, esse final da semana tende a ser interessante, tende a ser proveitoso. Só fique ali alerta para não assinar muito algo, que como o Mercúrio está retrógrado, se der para esperar um tempinho aí até lá para o dia 18, melhor, mas ok, não der, sigamos o fluxo e semana que termina aí com um bom aspecto de Sol-Júpiter, indicando aí vivências culturais, alimentar de cultura e principalmente assumir as coisas que a gente sabe para uma execução de trabalho e mais um start de autoconfiança também, certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 10 a 16 de outubro. Quero agradecer a todos aí pela live, pela presença, pelos contatos, né? Pedir aí calma e elegância nessa semana de Mercúrio retrógrado, né? Não pela minha vontade, mas acredito que tinha uma reunião na quinta e teve que ser remarcado. Tá vendo, Dé? Fatores de reposicionar. Obrigado, Ellen. Então, fatores de redirecionar contatos. A gente fica um pouco suscetível nesses tempos de remanejar assuntos, né? Obrigado você, Cássia. Obrigado pela presença. Então não estranhe se a gente remarcar algumas coisinhas aí ao longo da semana também, ou ficar com essa tensão de correria, ou de achar que não vai dar tempo para as coisas. Parece que a gente está com essa sensação, isso deve manter ao longo da semana. Era para assinar contrato, Dé? Olha, se der para programar, legal, mas se não der, tudo bem. Porque eu já assinei contrato com o Mercúrio retrógrado, mas o que aconteceu foram as pessoas que me deram o papel terem ido embora, se demitidas, mas eu fiquei. Então às vezes acontece um remanejar, tá? Obrigado, Rosângela, boa noite para você, boa semana a todos, boa noite, Vera, obrigado você. Agradeço aí a todos pela presença, pelo contato, quero desejar ótima semana a todos, calma e elegância, respira, inspira, não pira, né? Como diz os dialetos internéticos. Obrigado você, Silvia, obrigado, Cláudia, boa noite, ótima semana a todos. Eu iria, mas as pessoas precisaram desmarcar. Dé, precisaram desmarcar. Então, melhor ainda, melhor ainda. Então, depois tudo se redireciona, né? Ana, está de Mercúrio retrógrado, está estragando meu time. Não só o Flamengo, viu, Ana? O Palmeiras, o Grêmio também, eu que o diga. Cris, obrigado, Dé. Todos aí que participaram. Pessoal, ótima semana, um abraço, Cássia, turma, Canto de Lótus, obrigado aí de verdade. Ótima semana a todos, um abraço.